Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será em cima de um livro do Joel Richardson, O Anticristo, o Messias esperado pelo Islã. Antes de nós entrarmos no livro, nós vamos fazer uma breve colocação aqui sobre uma reportagem que saiu no site estadodisrael.com, uma reportagem conhecida, mas que vale a pena recordar, que é o seguinte: todos devem se lembrar que a Unesco estabeleceu, o ano passado, que Jerusalém não pertencia a Israel. A Unesco vem estabelecendo decisões realmente anômalas. Uma outra decisão dela é que Jesus e os seus apóstolos são muçulmanos. Ora, muito bem. O que é a Unesco? A Unesco é, ou deveria ser, uma autoridade mundial que rediz, ou que coordena todos os temas na área de educação, de ciência, de cultura. Então, legalmente, a Unesco está encarregada de designar o que é o patrimônio da humanidade, de todos os povos. E isso dentro do objetivo muito claro de proteger o patrimônio de cada povo, patrimônio cultural, patrimônio religioso, patrimônio gastronômico, enfim. O patrimônio ambiental. Então a Unesco tem o objetivo de proteger os bens religiosos, entre outros tantos, que pertencem ao patrimônio humano de cada cultura. E, evidentemente, o objetivo disso, além de ressaltar aquela cultura, é preservar a cultura em si. Pois muito bem, as últimas decisões da Unesco, aonde ela desvincula o Muro das Lamentações de Jerusalém, que é a parte que ainda existe do antigo Templo de Salomão, aonde ela desvincula o Muro das Lamentações e a esplanada das mesquitas. Tira isso da tradição e da história dos povos judeus, onde ela declara isto como pertencente exclusivamente à religião e à tradição muçulmana. Ela vai declarando outras coisas absolutamente insólitas, tais como desvinculou a tumba dos patriarcas em Hebrom, aonde foram enterrados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacob e Leia, bem como a tumba de Raquel em Belém. A Unesco também disse que a tumba dos patriarcas não pertence à tradição judia e que ambas são relíquias e pertencem à tradição muçulmana. Muito bem, no primeiro caso e no segundo caso, quando a Unesco coloca que o Muro das Lamentações não faz parte da história de Israel, e sim da história dos muçulmanos, é curioso que a Igreja Católica Apostólica Romana não tenha levantado uma reclamação formal contra a Unesco. Não é? Porque se o Muro das Lamentações, e não só o Papa Francisco, as igrejas cristãs ocidentais não se levantaram contra essa resolução.
contra esses absurdos que a Unesco vem promovendo. As igrejas cristãs ocidentais. O silêncio e a cumplicidade criminosa é de todas elas. Porque, veja, se o Muro das Lamentações não fez parte jamais do Templo de Jerusalém, portanto não faz parte da história de Israel, não está ligada aos judeus, não está ligada a essa cidade, evidentemente que a conclusão clara é que aceita-se que a Bíblia é uma invenção. E, portanto, que a história da Bíblia não passa de uma conspiração sionista, cujo objetivo é dominar o mundo. Porque se Jerusalém é parte da tradição muçulmana e não da tradição judia, quem é Jesus? Que sentido faz falar na tradição cristã? Se Cristo era judeu, pregou em Jerusalém, foi crucificado e enterrado e ressuscitou em Jerusalém. Então nós estamos falando do quê? E qual é a justificativa para o silêncio criminoso do Vaticano diante disso? É aqui que vai começar a entrar a ideia que o Islã vem propagando há muito tempo, de que Jesus é muçulmano. Então, quando a Unesco desvincula a tumba dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Raquel, da tradição hebraica, isso significa a mesma coisa. Chega-se à conclusão que o Antigo Testamento, e notadamente aquilo que os judeus chamam de Torá, ou Pentateuco para os cristãos, é também uma farsa, segundo a Unesco. Portanto, se os patriarcas dos judeus e as matriarcas são muçulmanos, evidentemente que a religião muçulmana se inicia a partir de Maomé? Não. Isso equivale a dizer que a religião muçulmana recua há 3.000 anos antes de Maomé. E que Cristo simplesmente abre o precedente para a vinda do profeta. Isso equivale a dizer, também, entre outras coisas, se os patriarcas de Israel eram muçulmanos e se o Templo de Jerusalém não existiu, toda a história que sucedeu dos patriarcas ao Templo de Jerusalém, o primeiro e o segundo, nós podemos supor que também é uma farsa sionista. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que José não chegou no Egito? Quer dizer que Moisés não liberou o povo de Israel? Quer dizer que Deus nunca entregou os 10 mandamentos do Sinai? Tampouco os judeus nunca entraram em Canaã? Tampouco o rei Salomão nunca construiu o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor e pelos babilônios? Enfim, se não existiu o segundo templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, nem o reino de Judá, nem todo o território de Israel existem, porque era tudo muçulmano. Então, de acordo com a Unesco, aonde nasceu, viveu, pregou e morreu Jesus? Dentro de território muçulmano. Portanto, Jesus e os seus apóstolos não puderam jamais pregar em Jerusalém, porque não existia templo, também não existia Israel. O templo, Israel e Jesus são uma invenção do cristianismo e do povo judeu.
Ora, se os judeus não têm patriarcas e não têm matriarcas, se todos eles eram muçulmanos, de onde saiu o povo de Israel? Que povo é esse, portanto, que foi perseguido pelos nazistas? Que povo é esse que foi perseguido por toda a sua trajetória histórica, se eles nunca existiram? Que trajetória é essa do próprio Vaticano, que vive falando em Jesus, em apóstolo, em santos, em Nossa Senhora? Portanto, toda a história da cristandade sobre a concepção da Unesco é o produto de uma conspiração sionista diretamente atrelada à conspiração mundial com o Vaticano. Isto é, na verdade, o que significa a resolução da Unesco. Não é? 24 governos aceitaram essa aberração espantosa aprovada pela Unesco. Entre esses governos criminosos está o Brasil. Está o Brasil. Portanto, a história da cristandade sobre essa perspectiva é uma farsa. Não é? Essa é a verdade dos fatos. Dito isto, vamos entender, portanto, a lógica interna que move a Unesco e tem movido a ONU. Não é? Nós não estamos falando meramente de uma supressão do cristianismo. O que está sendo colocado já na pauta internacional da ONU e da Unesco é a inexistência da trajetória de Israel e do Ocidente cristão. Inexistência. A fraude. E a única coisa que existe sobre a perspectiva da Unesco é o Islã, que não nasceu no século VII com Maomé. Ele nasce 3.000 anos antes, dado que Moisés é islâmico. Então quem se debate contra o faraó do Egito não são os judeus, é o Islã. Isso tudo tem acontecido. Essas e outras aberrações. Não é? E os países cristãos da Europa, das Américas, e as igrejas cristãs, há 3 religiões reveladas no Ocidente, por ordem de aparição: judaísmo, cristianismo e islamismo. As igrejas judaicas e cristãs, exceto Israel, que gritou bravamente contra os absurdos da Unesco, e os rabinos, o Ocidente cristão quedou-se no mais absoluto e sepulcral silêncio. Não é? Isso sem considerar os verdadeiros absurdos que esse homem que ocupa a cadeira de Papa atualmente vem fazendo. Dentre as loucuras, e não há por que botar panos quentes, que é simplesmente um Papa, não há. Quando ele convida muçulmanos para entrar dentro do Vaticano, ele cobre todas as estátuas do Vaticano. Portanto, o que nós estamos assistindo, gostem os cristãos católicos ou não, é uma apostasia da Igreja Católica, sim. E é uma absoluta vergonha. É uma absoluta vergonha. É um crime contra a história do Ocidente. As igrejas ocidentais cristãs não terem se pronunciado maciçamente contra a loucura da Unesco. Porque hoje a ONU e a Unesco
são controlados pela OIC. A OIC é uma organização árabe. Mais de 60% do parlamento da ONU, na atualidade, é controlado pelos árabes. Portanto, eles estão controlando toda a agenda cultural, educacional, histórica, patrimonial do mundo. O que é que está acontecendo? Enquanto isso, o Ocidente continua falando num diálogo interfé cristão e muçulmano. Essa mentira vem sendo propagada o tempo inteiro, não pelo lado do cristão. Não há diálogo interfé com o muçulmano. O muçulmano não tem diálogo com ninguém. O Islã é totalitário. Né? Além de tudo isso, o ocidental vive mergulhado como uma ema, com a sua cabeça enterrada na lama, e simplesmente faz questão de não enxergar o óbvio e o ululante, que é o seguinte: todas as pesquisas, todos os dados internacionais, todos, apontam para um avivamento do Islã. Ora, de que forma? Todos os dados internacionais apontam que o Islã é a religião que mais cresce no mundo. No mundo. E o cristianismo é a religião que mais perde fiéis. Segundo o cômputo geral, até 2055, preste atenção à data, 2055, se algo não for feito em escala internacional, o Islã será não um bloco monolítico isolado. O Islã será a maior religião do mundo, no Ocidente. E evidentemente que, quando uma organização torna-se muito grande, não é? Claramente que os acordos internacionais, o peso político, econômico, financeiro, religioso desse grupo torna-se hegemônico. Nós vimos, no ano passado, sobre o governo do PT, a concepção absolutamente impressionante, falaciosa, cínica e cretina da abertura das Olimpíadas, dizendo que o Brasil não é uma construção portuguesa. Aliás, os portugueses não fizeram nada pelo Brasil, os índios também não, exceto ficar presos dentro da mata, andando nu. E quem, na verdade, construiu o Brasil foram os árabes e os japoneses. Isso passou em escala internacional, e a coisa foi de tal forma que, em Portugal, quando nós falamos que o Brasil tinha feito isso, nenhum português quis acreditar. Nenhum português quis acreditar que o Brasil tinha sido capaz de falar uma coisa dessa, que quem construiu o Brasil foram os árabes. Bom, os árabes chegaram no Brasil no século XIX. Novamente, aqui não tem a menor ideia, porque Israel existe 3.000 anos antes de Maomé, mas sob a perspectiva da Unesco, Israel nunca existiu. Portanto, não faz a menor diferença os 3.000 anos de história precedente de Israel. A mesma lógica vale para Portugal. Não é? E nós vamos ouvindo essas sandices, essas loucuras, essas propostas, e o ocidental, absolutamente enlouquecido, vazio, fútil, burro, inculto, despreparado, alienado da realidade da pior forma possível, parece que não percebe
o problema que tem diante de si. Então há, na atualidade, um punhado de questões em relação ao Ocidente, porque quando nós falamos em Ocidente, o Islã está dentro do Ocidente. Então, as 3 religiões reveladas estão dentro do Ocidente. Qual é uma das grandes diferenças entre o Islã e o cristianismo? Enquanto fiéis, há muitas. Uma delas é que o muçulmano acredita no fim dos tempos. A doutrinação católica, embora exista o fim dos tempos, trata isto como uma bobagem, uma estultice, uma besteira que não vai acontecer. Coloca panos muito quentes. Aliás, parece que essa preocupação que consta no Apocalipse é até proibida de ser colocada. Os católicos recusam-se a falar sobre o fim dos tempos, ou a ver alguma coisa sobre o fim dos tempos, diferentemente dos muçulmanos e diferentemente dos judeus. E aqui eu faço uma ressalva. Dentro dos países ocidentais, o único país que tem uma trajetória histórica, que teve sempre uma preocupação com o fim dos tempos, é Portugal. Uma das razões é porque o cristianismo, Portugal é um país cristão, mas Portugal não é um país católico. O cristianismo em Portugal nunca foi o cristianismo de Roma, sempre foi o cristianismo bizantino. Portugal é um país bizantino. Todas as referências portuguesas remetem a Constantinopla. Nenhuma delas remete a Roma. Portugal é Grécia, é Bizâncio, é Constantino, é Constantinopla. Toda a história de Portugal tem como referência o cristianismo bizantino. Toda a história de Portugal, do início da nacionalidade até o momento em que Portugal teve reis, houve uma preocupação precisa com o combate ao Islã. Isso faz parte da trajetória portuguesa de um modo absolutamente robusto. E toda a trajetória histórica de Portugal, por inúmeras vezes, Portugal vai contra o Islã na salvaguarda da cristandade. Mas isso hoje em dia, a ideia do fim dos tempos, é considerado uma bobagem. Qual é a razão de estudar o fim dos tempos? Então, os cínicos religiosos de hoje não querem falar em escatologia, porque a escatologia parece que não interessa. Então há uma ignorância predominante dentro das religiões ocidentais, católicas, cristãs, que é impressionante. Se o indivíduo não tem a menor curiosidade de entender o inimigo dele, nem tampouco por um dado estatístico, é a religião que mais cresce no mundo. Em 2055, eles terão simplesmente convertido a maior parte do Ocidente. 2055 está ali, daqui a pouco. É menos de uma geração. Então, essa ausência de tempo, essa ausência de urgência, não sem razão, o Donald Trump falou durante toda a sua campanha que aquela seria a última oportunidade que a América teria.
e se ela deixasse passar, a América seria destruída, o Brasil continua de braço dado com a destruição. Nada no Brasil, mas nada mesmo, nada indica que o país seguirá um rumo diferente. Agora, é curioso, porque dentro da escatologia e da profetologia Lusíada, a qual nós estamos conectados, as profecias portuguesas falam claramente que quando houver perdido todas as esperanças, quando não houver mais nenhuma esperança, nenhuma, acontecerá o milagre. Tomara que mais uma vez Portugal esteja certo. Historicamente sempre esteve. Tomara que esteja. E que esse cristianismo bizantino salvífico de Portugal estenda as suas bênçãos protetoras sobre o Brasil, esse país miserável, que é um projeto maçônico, que desde 1822 lançou o Brasil na mais absoluta ignorância, obscuridade e no mais cruento materialismo. Então há uma ignorância predominante. As doutrinas e as práticas islâmicas referem-se de uma maneira absolutamente estonteante às descrições bíblicas das profecias dos últimos dias. O curioso é que a maior parte das pessoas tem uma vaga ideia sobre o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Ou seja, os tempos difíceis que sobrevirão sobre a terra, as pragas, os desastres ecológicos, a eventual volta de Cristo. E mesmo aqueles que leem não acreditam sobre os pormenores dos últimos dias. Portanto, a ignorância sobre a escatologia bíblica não é tão somente comum, não. Ela está disseminada, ela está implantada na cabeça do ocidental. Ora, tudo que o Islã tem e ensina é sobre os últimos dias. Alguns cristãos sabem, episodicamente, que no Islã, como no cristianismo, existe uma expectativa de que Jesus voltará. Mas nada além disso. E, supostamente, essa volta de Jesus pode ser um começo bom para começar um diálogo interreligioso entre cristãos e muçulmanos. É assim que a coisa está sendo tratada. Ora, evidentemente, esse misto de miopia com loucura, em que vivem os cristãos, que acham que os muçulmanos têm o mesmo entendimento deles sobre essas questões, não é? É absolutamente espantoso. E o curioso é que a igreja também não se esforça em nenhum momento, em larga escala, para elucidar o que é o fim dos tempos. Tampouco a igreja se esforça em larga escala para falar quem é o Jesus islâmico. E nós vimos pelas resoluções da ONU e da Unesco, que do ponto de vista internacional, da perspectiva islâmica, já está assentada a ideia de que Jesus
é islâmico, porque Israel não existe. De modo que, dentro da profecia dos últimos dias, da escatologia islâmica, quando o Imã Mahdi vier, Jesus vira as costas para o Ocidente, converte-se ao Islã e passa a seguir o Imã Mahdi. Ora, isso já foi feito historicamente, porque se Jesus veio antes de Maomé, a vinda de Cristo somente prepara a vinda do profeta dentro da escatologia islâmica. E eles levaram mais de 1400 anos para construir este cenário. 1400 anos de um projeto. Isso equivale o quê? Isso equivale a dizer que a tradição do Jesus islâmico existe dentro do Islã. E durante 1400 anos, os imãs, os sheiks, as taricas, todas elas ensinam para o muçulmano o que é o Islã. E ensinam também o que são os judeus e o que são os cristãos, para que o Islã domine eles. A Igreja Católica não se preocupa nem em ensinar as suas coisas de uma forma aberta, diferentemente da Igreja Bizantina, aonde o fiel entende o que é a teoses e qual é o papel dele dentro da igreja. Há uma sequência de lacunas que são absolutamente incompreensíveis pelo Vaticano, pelo protestantismo, por essas vertentes que se dizem católicas dentro do Ocidente. E é absolutamente impressionante a cegueira em relação ao Islã e a não divulgação real sobre o propósito do Islã contra o Ocidente. Porque do lado do Islã, todas as informações são liberadas para que o Islã conquiste o Ocidente. Portanto, a escatologia islâmica é absolutamente inseparável da escatologia bíblica. A escatologia islâmica relaciona-se com a escatologia bíblica porque Cristo deve ser convertido ao Islã. Portanto, isso não se trata de um estudo acadêmico ou teológico. Isso é um alarme. Isso é uma chamada de atenção. De fato, não há futuro da igreja cristã sobre a perspectiva do Islã. Ou só existe um futuro para o Ocidente cristão. É estar divinamente conectado ao Islã. E o que os cristãos têm que entender, e os ocidentais também, cristãos ou não, é que pela perspectiva da Unesco e da ONU, a história do Ocidente não existe. E esses decretos foram feitos entre 2015 e 2016. Já está decretado, mundialmente decretado, que não existe Ocidente judeu, nem Ocidente cristão. Portanto, o passo já foi dado. O cenário que nós vivemos, ele ultrapassa qualquer gravidade e as pessoas continuam agindo como emas
a sobreposição das duas crenças, portanto, a forma como a escatologia islâmica reforça e contrai a escatologia bíblica para dentro do Islã, é absolutamente impressionante. Não é? Por quê? Ora, a escatologia islâmica, dentro dela, essa situação é muito simples. O Islã é o futuro. É isso mesmo. O Islã é o futuro. Vou repetir pela terceira vez. O Islã é a religião que mais cresce no mundo. Ele cresce 4 vezes mais rápido que o cristianismo. Ele vai ultrapassar o cristianismo no título de maior religião do mundo até 2055. Está acontecendo diante de nós algo drástico e revolucionário. E a maioria dos ocidentais e dos cristãos vivem numa alienação que ultrapassa qualquer senso e medida de lógica, ou de bom senso, ou de realidade. Não é? E essa religião cresce em todos os lugares do mundo. Não é? É impressionante, por exemplo, desde o 11 de setembro, a quantidade de conversões de americanos ao islamismo mais do que quadriplicou. Mas como é possível isso? Muito bem. Portanto, o que é que está acontecendo? Os cristãos, ou os ocidentais, de uma forma absolutamente mentecapta, decidiram apostar numa nova fé, criar uma nova opção monoteísta, porque estão cansados do Deus cristão, ou estão cansados de Adonai. Então, eles resolveram que o cristianismo não é uma opção monoteísta. Estão escolhendo o Islã ao invés do cristianismo. Não tem nenhum problema você escolher uma religião, desde que você entenda que a premissa de existência daquela religião é simplesmente a destruição da sua cultura. Então, se você concorda com isso, está tudo certo. Não tem problema. O problema é quando a pessoa entra em alguma coisa em que ela continua com a sua alienação. Não é? Muito bem. O objetivo, o cenário, portanto, do mundo é um quadro muito sombrio. Existem conversões de muçulmanos ao cristianismo? Existe. Claro que existe. Entretanto, essa taxa de conversão é muito pequena, por uma razão muito simples. No Islã, se um muçulmano deixa de ser muçulmano, o pai daquela pessoa é obrigado a matar o filho, ou a mulher, ou a filha, ou a esposa, tanto faz. Ora, como diria Fernando Pessoa, é a hora, é agora de começar a ver que isso não é uma tendência, isso é uma realidade. É a hora de se informar, é a hora de se preparar para aquilo que promete ser um dos maiores desafios da história da cultura ocidental. O Islã é o futuro. E é a hora da igreja, de todas as igrejas cristãs, enfrentarem essa realidade, como Israel está enfrentando.
e é a hora dos ateus enlouquecidos também enfrentarem esta realidade do domínio do Islã. Porque as pessoas são tão desequilibradas e enlouquecidas que elas pensam que negando a escatologia simplesmente não vai acontecer. O cristão ocidental pensa que negando a escatologia islâmica fica barrada e o Imã Mahdi não aparece. É este grau de delírio e de loucura contra o qual nada pode ser feito. Nada. Porque ou a pessoa resolve por ela própria se informar e sair do estado de negação e de cegueira, ou ela simplesmente vai ser moída dentro de um moedor de carne. Muito bem. Vamos entender algumas coisas sobre o Islã, segundo a perspectiva do Richardson. Quais são os textos sagrados do Islã? O Corão. O Corão tem a Sunna, tem os Hadith. Portanto, o Islã é Alá e Maomé. O Corão. O Corão é o livro sagrado fundamental do Islã. Ele foi entregue por Alá a Maomé. Maomé é o fundador, é o profeta do Islã. Ele pode ser visto, de certa forma, como uma Bíblia, porque é o seu livro sagrado principal. Entretanto, o Corão não é a única fonte literária sagrada. Não é a única fonte inspirada na tradição islâmica. Como tem a Bíblia, por exemplo. Embora o Corão seja o único texto do Islã que é dito ser literalmente a palavra de Alá, existe um outro texto que tem importância igual para os muçulmanos, que é chamado de Sunna. Corão significa literalmente recital ou leitura em árabe. Então a Sunna é um outro texto sagrado. Sunna significa literalmente um claro ou bom caminho a ser trilhado. O que é a Sunna? A Sunna é a vida de Maomé. Tudo aquilo que Maomé fez, disse, tolerou, condenou, combateu, está na Sunna. A Sunna é o registro dos dizeres, dos costumes, dos ensinamentos, dos exemplos que Maomé deixou para os muçulmanos seguirem. Portanto, Maomé é um exemplo perfeito para todos os seres humanos. Tudo que Maomé fez, se ele batia numa pessoa, você tem que bater. Ele não gostava de cachorros. Os cachorros são proibidos dentro do Islã. Nenhuma família pode ter cachorro. Então, tudo aquilo que Maomé fez, todo muçulmano é obrigado a fazer igual. A doutrina de Maomé é citada claramente no Corão. Se você ama Alá, então me siga, Maomé. Isso está na Súrata 3:31. A Súrata 33:21 fala o seguinte: existe de fato, no mensageiro de Alá, um lindo padrão de conduta para qualquer um cuja esperança está em Alá e no último dia. Vejam que qualquer coisa que Maomé disse ou fez torna a base que molda toda a vida e toda a crença de um muçulmano. O que pode ser entendido em relação à Sunna
é aquilo que é igualmente para o muçulmano, quanto o Corão. E isso é porque é a Sunna que interpreta o Corão. Sem a Sunna, o Corão não pode ser corretamente compreendido. Muitos aspectos e práticas da religião islâmica não são nunca mencionados no Corão, mas eles são encontrados na Sunna. Então, quando você junta o Corão e a Sunna, eles formam a base para as crenças e as práticas do muçulmano em qualquer lugar do mundo. Ora, e de onde é tirada a Sunna? A Sunna é tirada de dois tipos diferentes de literatura islâmica. A primeira e a mais importante dessas tradições literárias é chamada de Hadith. As Hadith são especificamente o registro dos dizeres de Maomé, que significa literalmente aquilo que ele falou. Segundo, existe, além das Hadith, aquilo que é chamado de Sira. A Sira significa biografia de Maomé. Então, a Sira Rasul é a biografia do apóstolo ou do profeta Maomé. Portanto, a biografia de Maomé, junto com os dizeres de Maomé, constituem as fontes da Sunna. Essas coisas estão colocadas sobre o termo genérico chamado de tradições islâmicas. O Islã é algo muito complexo, ele é trilógico. Uma das grandes diferenças, por exemplo, entre o Deus cristão e o Deus muçulmano, Alá é material. Ele não é transcendente como o Deus judaico cristão. O Deus cristão são três pessoas em uma. Alá é uma única pessoa. Isso é completamente estranho ao mundo muçulmano, você falar que Deus são três pessoas em uma. As diferenças são brutais. São brutais. E existe um outro texto sagrado, chamado a literatura Hadith. A literatura Hadith é provavelmente a literatura mais crucial das várias tradições islâmicas. Porque muito da crença islâmica, da prática islâmica, sobre o fim dos tempos, vem das Hadith. Um Hadith também é um registro dos ditos e dos feitos de Maomé. De acordo com os estudiosos muçulmanos, durante a vida de Maomé e depois da morte dele, seus seguidores começaram a relatar oralmente as suas memórias sobre tudo que Maomé disse ou fez. As Hadith consistem em duas partes, a Isnad e a Matnin. No começo de qualquer Hadith, nós encontramos a Isnad, que significa ou é equivalente a uma corrente de transmissão. Portanto, é uma cadeia, oral, hierárquica. A Isnad é essencialmente a corrente. Ele disse, ela disse, ele disse, ela disse, ele disse, ela disse. Portanto, são pessoas que retransmitem a memória de algo que Maomé disse ou fez. Não é? Tudo aquilo que Maomé disse ou fez é para ser seguido. Não é meramente uma narrativa. Isso é tão diferente como, por exemplo, vamos considerar, Jesus faz
o milagre de transformar água em vinho. Exemplo bobo. Sob a perspectiva do Islã, se Jesus fosse Maomé, todo cristão deveria transformar água em vinho. Se Jesus morre crucificado, todo cristão deveria morrer crucificado. Se Jesus andou por sobre as águas, ou dividiu o pão, ou fez o milagre dos peixes, todo cristão deveria fazer. Portanto, existe uma distância brutal entre o Islã e o cristianismo. Tudo que Maomé fez, entendam isso, tudo, o muçulmano tem que fazer. Portanto, o Alcorão, a Sunna, as Hadith, não são livros para você ler e ficar teorizando sobre ele. Não. Eles são livros concretos, que é isso que molda a cultura islâmica. Ela não é uma cultura verborrágica. Ela vai executar o que Allah fez, o que Maomé fez. Né? Então, isso nos dá uma diferença enorme entre as culturas, entre outras tantas diferenças. De modo que é na literatura Hadith que nós vamos encontrar a crença islâmica sobre o fim dos tempos. Vejam que Allah, não há como entender Allah sem Maomé e o fim dos tempos. Né? Isso é uma coisa fundamental de se entender, para nós entendermos como é que funciona a escatologia islâmica. Ora, a maioria dos livros de escatologia islâmica de certa forma, são as melhores tentativas de diferentes autores em colher, ampliar, relatar as hadiths mais confiáveis dentro da cultura islâmica, bem como eles têm mapeado as várias tradições relacionadas ao fim dos tempos, coisa que os cristãos não têm. Portanto, quando algum estudioso ou algum outro indivíduo se propõe a estudar sobre escatologia, muito pelo contrário, existe uma revolta dentro do ambiente religioso cristão, como se aquilo fosse um crime contra Deus. Quer dizer, o Ocidente chegou a um grau de loucura que, de fato, parece que a única saída para ele é a destruição. Os judeus ensinam os rabinos, perguntam tudo e sobre os outros povos e as outras religiões. Os árabes também. O cristão não. Ele não se interessa. Além dele não se interessar, ele tem uma atitude ignorante. Porque ele não quer estudar algo fora do cristianismo. Como se esse estudo significasse adesão, e não meramente o estudo, para você inclusive se precaver contra o inimigo, quando ele existe. Portanto, como o Islã tem muito claro para ele quem é o inimigo dele e quem ele tem que destruir, e dentro da escatologia islâmica,
é Israel e são os cristãos. Isso é muito claro dentro da escatologia, dentro das Hadith. O fim dos tempos, para o Islã, é algo claríssimo. E o Islã ensina não só as várias tradições que correm dentro do Islã, relacionadas ao fim dos tempos, bem como ele ensina sobre o fim dos tempos. E ensina o que cada muçulmano deve fazer para fazer acontecer o fim dos tempos. Então, diferentemente do cristão, que fica esperando o fim dos tempos acontecer por uma vontade de Deus, isso não é assim que funciona no Islã, não. No Islã, o fim dos tempos é um acontecimento promovido pelos fiéis para trazer o fim dos tempos. São culturas completamente distintas. Portanto, quando esse povo toma conta da ONU e da Unesco e começa a falar que a cultura de Israel e da Europa inteira e do Ocidente inteiro não existe, eles estão simplesmente no encalço desse processo, na execução do processo. O ocidental, achando que isso trata-se de um diálogo interreligioso. A estupidez ocidental, mais uma vez, ela parece que não tem limite. A maioria dos estudos de escatologia do Islã são divididos em duas categorias, que eles chamam de os pequenos sinais e os grandes sinais. Esses pequenos sinais são tradições ou pensamentos equivalentes àquilo que Cristo, Jesus, vai falar sobre as dores de parto. As dores de parto são os pequenos sinais que antecedem os grandes sinais. Se vocês se lembrarem, a Virgem do Ó, que é aquela figura central no Apocalipse, e que foi proibida pelo Concílio de Trento. A Virgem do Ó é aquela mulher que sofre com dores de parto. Muito bem. Para o Islã, Portugal tem uma tradição fortíssima sobre a Virgem do Ó. Fortíssima. E essa tradição, essa virgem, o estudo dessa virgem é exatamente a Virgem do Apocalipse. Não é? Portanto, dentro da escatologia islâmica, ela está dentro dos pequenos sinais que precedem os grandes sinais. Então, esses pequenos sinais, é isso mesmo, são sinais menores. Portanto, esses sinais menores, eles existem, menores porque menores em escala, hein? Não é de importância, não. Esses sinais menores vão movendo em direção aos grandes sinais. Portanto, quando eles detectam um pequeno sinal, eles estão olhando para o grande sinal. O que é o grande sinal? O Islã fala que os grandes sinais, ou os sinais maiores, são os eventos mais importantes que os pequenos sinais. Por quê? Esses grandes sinais são relativos a questões como a vinda do anticristo muçulmano. O anticristo muçulmano é chamado de Ad-Dajjal. Falam também, preste atenção a isso, do retorno
do Jesus muçulmano, que é Al-Masih, e o mais importante, a vinda do Salvador ou do Messias muçulmano, que é chamado de Al-Mahdi. Portanto, há 3 grandes sinais. Eu vou repetir. O anticristo muçulmano, ou o retorno do Jesus muçulmano. Ou a vinda do Messias. Portanto, para eles não faz a menor diferença, enquanto as discussões no Ocidente giram entre imoralidade, ignorância religiosa, etc, etc. O Islã não pensa dessa forma. Os grandes sinais são sinais absolutamente inegociáveis na mentalidade muçulmana. Inegociáveis. E a gente só entende a importância deles quando primeiro nós entendemos a importância da crença do fim dos tempos entre os muçulmanos, que não existe dentro dos cristãos, não existe mesmo. Em Israel, por exemplo, agora, ficou público e notório, foi noticiado, que os rabinos, o governo de Israel e a polícia de Israel estão se preparando para a vinda do Messias judeu. E o Estado está tomando providências. Entretanto, essas discussões aqui, dentro, não digo dos estados, mas dentro das igrejas, é uma discussão que simplesmente não existe. Isso nos dá um parâmetro das diferenças. Se é que o ocidental consegue entender alguma diferença. E a gravidade dela. A gravidade real. Desde 1979, os pequenos sinais do Islã apontavam que o Imam Mahdi chegaria. E os xiitas e os sunitas têm cada um deles o seu Imam Mahdi. O reivindicam para si o Mahdi. Não importa. O que importa é que para eles, desde 1979, o Messias deles, o Messias muçulmano, já está na face da terra. Isso é um fator. Portanto, o Jesus muçulmano tem que aparecer para seguir o Messias, o Mahdi. Por outro lado, eles também têm que combater o anticristo muçulmano. Então, a crença no fim dos tempos entre os muçulmanos, portanto, o estudo das hadith, é fundamental. Existe uma prioridade do estudo dos últimos dias na crença islâmica. Vamos entender um pouco disso. O Corão menciona 5 coisas que um muçulmano precisa crer para ser um muçulmano.
5 coisas. Não é 6, não é 4, não é 3, não é 2, não é 1, não é 7. São 5. E nesta ordem. Não adianta o ocidental inverter a ordem. Os ocidentais têm mania de achar muita coisa sem conhecimento de nada. E eles querem interpretar as culturas dos outros povos consoante a sua cultura e a sua estupidez. E a sua ignorância a respeito daquela cultura. Então o Corão menciona 5 coisas que um muçulmano precisa crer. Entenda que a crença muçulmana, ela não é uma abstração teórica. Ela não é uma formalidade cognitiva. Quando você crê, você vive aquilo. Maomé não gostava de cachorro. Nenhum muçulmano gosta de cachorro. Isso é a crença em Maomé. A crença, portanto, é aquilo que você vai cumprir. Então não há a menor possibilidade de pensar na cultura muçulmana sem considerar a crença muçulmana, entendendo que a crença é algo concreto. Essas 5 coisas têm resultado, né, concreto. Na Súrata 2:177, nós encontramos a seguinte frase: não é a justiça que vos vira as faces para o leste e oeste, mas justo é aquele que crê em Alá e no último dia, e nos anjos, e nas escrituras, e nos profetas. Vou ler novamente. Não é a justiça que vos vira as faces para o leste e oeste, mas justo é aquele que crê em Alá e no último dia, e nos anjos, e na escritura, e nos profetas. Portanto, vamos notar a ordem dos 5 dogmas da crença de um muçulmano. Todo muçulmano tem que crer, em primeiro lugar, em Alá. Em segundo lugar, no último dia. Em terceiro lugar, nos anjos. Em quarto lugar, na escritura. Em quinto lugar, nos profetas. Ora, abaixo de Alá, a maior crença do Islã é no último dia. Portanto, é uma religião escatológica por excelência. A palavra escatologia, messianismo, no Ocidente, ela é praticamente proibida. Eu vejo a dificuldade quando às vezes, por exemplo, nós postamos, e olha que eu coloco coisas levíssimas dentro do Facebook, tanto no meu pessoal, quanto no do Instituto, sobre escatologia, quando eu me refiro à tradição portuguesa, porque é a nossa área de especialidade. Os indivíduos, tanto os judeus, quanto protestantes, quanto cristãos, eles entram em surto psicótico. Não se pode falar dessa palavra. Escatologia, messianismo, as maiores loucuras são faladas pelas pessoas. As maiores loucuras. Portanto, esse tipo de gente
está absolutamente blindado à realidade do mundo. E a culpa é de quem? Onde estão as responsabilidades das igrejas? E essa responsabilidade não lhes pode ser tirada? Que não ensina o que isso significa. Verdadeiramente o que isso significa. E o fato disso não ter um peso para o cristianismo, o que é curioso, que deveria ter, não é? Ele tem para o Islã. E toda a existência do Islã, ele vive para concretizar o último dia, o fim dos tempos. E para concretizar o último dia, o fim dos tempos, o projeto é a aniquilação total do Ocidente. De modo que, no mínimo, as igrejas têm obrigação moral, espiritual, de ensinar que você tem um oponente e ensinar como funciona a cabeça desse oponente. Mas é impressionante. Não se fala nada, como se, ao não falar nada, o problema não existisse. Então, os 5 dogmas da crença do Islã é crer em Alá, crer no último dia, crer nos anjos, crer nas escrituras e crer nos profetas. Não tem paralelo isto comparado com o cristianismo. A crença do fim dos tempos tem um papel proeminente no Novo Testamento e na vida da igreja primitiva. Hoje em dia, a crença nos últimos tempos parece que é alguma coisa excepcional, opcional e é ignorada pela maioria das pessoas. Mas isso não é a realidade do Islã. Não existe um único muçulmano de verdade, que não creia no último dia e nos eventos que precederão os últimos dias. E não existe um único muçulmano de verdade que não trabalhe para fazer concretizar o último dia e o fim dos tempos. E não existe um único muçulmano que não estude isso com afinco e que não saiba, decorado, o que isso significa. Então, entender a perspectiva islâmica em relação aos últimos dias, e especificamente os grandes sinais, é crucial. Porque se o Ocidente até 2055 estará dominado pelo Islã, pela cultura muçulmana, pela religião muçulmana, essas crenças centrais se imporão ao ocidental, no sentido de destruí-lo, porque este é um dos objetivos. Eles não esperam o Mahdi passivamente, como se o Mahdi fosse aparecer. Não. Eles trabalham pela vinda do Messias esperado pelo Islã. Eles concretizam a vinda do Mahdi. Então, como última parte do nosso programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o Mahdi. Entre os grandes sinais que estão nas Hadith, portanto na escatologia, não é? O sinal principal e o mais previsto é que os muçulmanos estão esperando a vinda desse homem, conhecido como o Imam Mahdi. Em árabe, Mahdi significa o guiado. Às vezes ele é referido pelos muçulmanos sunitas como
Sahib al-Zaman, que significa o Senhor da Era, o guiado, o esperado. Portugal tem um Messias chamado Dom Sebastião, consoante as profecias portuguesas. E que a Casa Imperial de Bragança, sob a batuta de Dom Pedro I, Dom Pedro II e a República, massacraram todos os movimentos messiânicos do Brasil. Todos. E o que os estudiosos brasileiros falam sobre os movimentos messiânicos do Brasil são os maiores absurdos do mundo. O maior sebastianista do Brasil foi o Ariano Suassuna, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. O Ariano Suassuna, quando falava sobre o sebastianismo, como ele era um erudito, um estudioso da tradição portuguesa, ele sabia exatamente o que aquilo significava para a história de Portugal e para a história da cristandade. Então, dentro da tradição lusíada, nós temos uma fortíssima tradição de um Messias que combate o Islã. Na perspectiva portuguesa, o nome dele é Dom Sebastião. E ele veio para destruir o Islã. E é curioso que o Brasil tenha destruído essa profecia, né? E esse estudo cristão, sobre inúmeras premissas, inclusivamente a própria igreja condena o sebastianismo. E as razões são as mais energúmenas possíveis. Absolutamente não tem o menor provimento. Então, a ignorância que graça sobre esses assuntos é verdadeiramente impressionante. Não é? No caso de Portugal, especificamente, uma das razões desse veto à cultura e à tradição portuguesa, entre outras coisas, é por conta da ligação do cristianismo em Portugal estar ligado a Bizâncio e não a Roma. Mas, independentemente do que seja, o Mahdi, para os muçulmanos, é o primeiro dos grandes sinais. Ibn Kathir, que é um estudioso muçulmano do século VIII, ele fala o seguinte: após os sinais menores da hora aparecerem e crescerem, a humanidade terá alcançado um estágio de grande sofrimento. Então, o esperado Mahdi aparecerá. Ele é o primeiro do mais claro dos sinais da hora. Maomé é chamado profeta da hora. É preciso entender o que é essa palavra hora, que sempre aparece escrito com letra maiúscula. Maomé é o profeta da hora. A hora é exatamente aquilo que se refere ao fim dos tempos. Então, quando Fernando Pessoa fala é a hora, é agora, ele não está se referindo à hora de relógio. Ele está se referindo à escatologia, dentro da tradição portuguesa. A chegada do Mahdi é um elemento central que vai coroar todas as narrativas de fim dos tempos islâmicas. E ele é tão central para todas as expectativas escatológicas do Islã
que alguns estudiosos muçulmanos nem se preocupam em mencionar os pequenos sinais. Eles falam que os pequenos sinais são os sinais que acompanham o Mahdi. Né? E não existe diferença, variação de crença entre os sunitas e os xiitas no Islã. A crença no Mahdi é universal. Ela não é uma questão sectária no Islã. Vejam vocês que a crença no Messias, dentro do cristianismo, é sectária. Portanto, se a tradição portuguesa, ligada à tradição bizantina, fala alguma coisa diferente da tradição católica, romana, se a tradição protestante fala alguma coisa diferente da bizantina e da católica, etc., e vai por aí afora, nós estamos tratando sectariamente de um tema. Essas divisões internas dentro do cristianismo é simplesmente inconcebível entre os sunitas e os xiitas. Então é interessante porque nós temos a impressão de que os sunitas e os xiitas brigam entre si. Brigam, claro que eles brigam. Mas existem questões dentro da religião que ultrapassa as questões tribais ou religiosas. Portanto, o Mahdi, ou os grandes sinais, é algo desse gênero. Não é? E o cristianismo vai perdendo pontes e veias por conta desses pequenos detalhes, que não são detalhes. Né? E vejam, o Islã aceita todas as tradições que se referem ao Mahdi, desde que ela se refira ao Mahdi. O cristianismo não. Então as diferenças são brutais. Como é que essa gente, o Ocidente, quer lidar com o Islã, se ele é capaz de compreender esses pequenos detalhes? Então, o Mahdi não é uma questão sectária. O Mahdi não é uma utopia. O Messias do Islã não é uma criação imaginária. Ele é um homem físico que terá um reinado universal, porque Alá é físico. A chegada do Mahdi, o Sheikh Mohammed, que é o chairman do Conselho Supremo Islâmico da América, fala o seguinte: a chegada do Mahdi é uma doutrina estabelecida para ambos muçulmanos sunitas e xiitas e, de fato, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. O Ayatollah Bakir e o Ayatollah Murtada, ambos estudiosos xiitas, descreve no livro deles chamado O Salvador Esperado, eles descrevem o Mahdi dessa forma: uma figura mais lendária que a do Mahdi, o Salvador Esperado, nunca foi visto na história da humanidade. Os fios dos eventos mundiais têm tecido um belo desenho na vida humana, mas o padrão do Mahdi está muito acima de qualquer outro padrão. Ele tem sido a visão dos visionários na história. Ele tem sido o sonho de todos os sonhadores do mundo.
para a definitiva salvação da humanidade. Ele é a estrela polar da esperança, na qual os olhares da humanidade estão fixos. Na busca pela verdade sobre o Mahdi, não há distinção de casta, credo ou país. A busca é universal. Ele se firma resplandecente, muito acima das estreitas muralhas nas quais a humanidade é cortada e dividida. Ele pertence a todo mundo. Para tudo isso e muito mais, o que é exatamente o Mahdi? Certamente, essa é a grande questão, a qual as mentes pensantes de todo o mundo gostariam de perguntar. Né? Então vejam vocês que a cultura do Islã é algo completamente diferente. Ele não pensa só nele. Ele enquadra o mundo inteiro. E como ele vai enquadrar o mundo inteiro, ele tem que conhecer o resto do mundo para destruir. Então, os cristãos, gostando ou não, o mundo islâmico tem um Messias, que é esperado, que é ansiado. E eles trabalham para cumprir a vinda do Messias. Ora, para finalizar o nosso programa, quem é o Mahdi? O Mahdi é o Messias do Islã. É o Salvador. Né? Enquanto os termos Messias e Messianismo têm uma raiz clara judaica cristã, o professor da Universidade de Virgínia, Abdulaziz, ele concorda que esses termos são usados apropriadamente no contexto islâmico, quando eles se referem ao Mahdi. Né? Então, ele tem uma frase muito curiosa no trabalho acadêmico dele, no assunto messianismo islâmico. Abdulaziz fala o seguinte: o termo messianismo, no contexto islâmico, é frequentemente usado para traduzir o importante conceito de uma figura escatológica, o Mahdi, que é o líder pré-ordenado que surgirá para lançar uma grande transformação social com o objetivo de restaurar e ajustar todas as coisas debaixo da orientação divina. O Messias islâmico, assim, personifica as aspirações de seus seguidores na restauração da pureza da fé, que trará a verdade e incorruptível orientação a toda a humanidade, criando uma ordem social justa e um mundo livre da opressão, na qual a revelação islâmica será a norma para todas as nações. Vejam vocês, mais claro do que isso é impossível. O Mahdi vem ao mundo para transformar o mundo. Que mundo? Todo mundo que não é do Islã. Essa transformação não é uma mera conversão, é uma destruição para haver a conversão. Então, segundo o Islã, por que a tradição, por que Israel e o Ocidente têm que ser destruídos? Primeiro que eles mentiram que eles existem antes do Islã. Não existe Deus nem Adonai. Existe Allah.
Então, a primeira recuperação dessa transformação é ajustar o foco adequado às coisas. Não existe Israel, Novo Testamento, Antigo Testamento, nada, nada, nada. Morte, ressurreição de Cristo, nada, nada, nada. O que existe é Maomé. Ajustado isso, naturalmente, se você destrói a cultura judaica e a cultura europeia, evidentemente que a religião que pertence aos judeus e pertence aos cristãos não tem fé nenhuma nela. E não, isso não é religião nenhuma. Então, quando a Unesco destrói Israel e o cristianismo, a Unesco está simplesmente cumprindo a agenda do Mahdi. É isso. Em palavras muito toscas, rudes, o que é que a Unesco fez? O cumprimento da figura escatológica do Mahdi. Portanto, a partir desse momento, que não existe Israel e não existe o Ocidente, com o silêncio do Vaticano, reitero, com o silêncio do Vaticano, que em nenhum momento levantou-se contra isso, então a Unesco e a ONU abriram a ideia da restauração da pureza da fé. E ficou decretado que não há fé em Israel e não há fé no cristianismo. Porque tudo tem que ser destruído a partir do momento que não há cultura nem hebraica, nem cristã. É isso? O Messias islâmico. Então, basta ir aos textos dos ayatolás, dos imãs, dos sheiks, dos acadêmicos islâmicos, para encontrar o que eles falam sobre eles e sobre o mundo. E tudo que nós encontrarmos simplesmente corroborará essa figura escatológica do Mahdi. Não é? Então, o surgimento do Mahdi restaura o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está em pecado, está no caminho errado. O Mahdi traz a verdade e traz a orientação. E é ele que vai implantar a lei da Sharia. É isso que eles chamam de criar uma ordem social justa e um mundo livre da opressão. Qual opressão? É a opressão capitalista? Claro que não. É a opressão da mentira, é a opressão de Israel e do cristianismo. Então a revelação islâmica será uma norma internacional, mundial. É isso que se chama o projeto do califado. É o projeto da conversão de todo o mundo. Russo, chinês, sudanês, sul-africano, balinês, argentino, americano, todo mundo será convertido ao Islã. É isso. Não é nada além disso, não. Portanto, na cabeça deles, o surgimento do Mahdi é justo. E o Mahdi muçulmano é o equivalente ao retorno de Jesus para os cristãos. Ora, enquanto os cristãos esperam o retorno de Jesus como um feito espiritual, transcendente, Jesus como o Messias, para cumprir todas as promessas proféticas de Deus ao seu povo, os muçulmanos também esperam pelo Mahdi, porque o Mahdi deles vai cumprir esses mesmos propósitos.
Para terminar, o Sheikh Kabani fala a seguinte frase sobre o Mahdi. Ele identifica o Mahdi como uma figura messiânica primária do Islã. E ele fala o seguinte: judeus esperam pelo Messias, cristãos esperam por Jesus e muçulmanos esperam por ambos, Mahdi e Jesus. Todas as religiões os descrevem como homens vindo para salvar o mundo. Bom, Jesus não é um homem na tradição cristã, é a segunda pessoa da Trindade, não é? Mas veja que, sob a perspectiva do Islã, Jesus é um homem, é um profeta menor, cuja vida foi um pequeno sinal para a vinda da grande estrela, que é Maomé. Então vejam, os muçulmanos esperam por ambos, Mahdi e Jesus. Algum tempo atrás correu nas mídias sociais e os brasileiros, mais uma vez na sua ignorância tremenda, soltou uma reportagem seríssima de escatologia islâmica, aonde um sheik estava cantando uma música da vinda do Jesus muçulmano. Os brasileiros acharam aquilo uma graça, uma bobagem, que os muçulmanos estão cristianizando Jesus. Quer dizer, quando a bestialidade chega a esse ponto, ela não tem saída mesmo. O muçulmano não está cristianizando Jesus. O cristianismo não existe. Jesus é islâmico. Eles não estão islamizando coisíssima nenhuma. Eles não estão cristianizando nenhuma. Não existe Jesus sob a perspectiva de Israel. E não existe Jesus sob a perspectiva cristã. O Jesus é muçulmano, assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés. Tudo é o Islã. Por que eles esperam pelo Jesus antes do Mahdi? Por uma questão de lógica e de ordem. Moisés já cumpriu o papel dele a favor do Islã. Jesus cometeu um erro, porque ele separou-se, ou deixou separar o Ocidente do Islã, e deixou criar essas facções cristãs. Portanto, quando chegar o fim dos tempos, em que o Mahdi aparecer, Jesus vai renegar o cristianismo. Isso é o que consta na escatologia islâmica. Ele renega, condena, vira as costas para o Ocidente e passa a seguir o Mahdi. E o Mahdi sai vitorioso e conquista o mundo inteiro. Portanto, o mundo islâmico hoje tem um clamor pela restauração do califado islâmico. Esse é o projeto do califado. É a vinda do Imam Mahdi, que é o 10º califa. O Mahdi, Maomé disse: o Mahdi será da minha família, da descendência de Fátima, que é filha de Maomé. Então, o mundo islâmico hoje clama pela restauração do califado. O califa no Islã
pode ser visto como o Papa dos muçulmanos, mas ele é mais do que o Papa. O califa é visto como o vice-regente de Alá na terra. Então vocês têm que entender que quando os muçulmanos clamam pela restauração do califado, eles estão falando justamente do Mahdi. Porque o Mahdi é o último califa. Por que ele é o último califa? Porque depois dele não existirá mais ninguém. Portanto, o mundo terá sido completamente convertido. E o mundo inteiro será muçulmano. E será obrigado a seguir o Mahdi. Você é obrigado a ser fiel. Dentro do Islã, ao Mahdi. Então, o Mahdi é o governante do mundo. Ele é o futuro líder mundial muçulmano, que vai não apenas governar o mundo islâmico, sobre o mundo islâmico, ele vai governar sobre o mundo não muçulmano. O Mahdi vai liderar uma revolução mundial que vai estabelecer uma nova ordem mundial islâmica por toda a Terra. O único país da Europa que desde a fundação da sua nacionalidade até o momento em que a coroa, em que permaneceu no governo, o único país do mundo que sempre combateu o Islã foi Portugal. Não há nenhum país europeu que tenha feito as investidas contra o Islã que Portugal fez. E essa é exatamente a tradição com a qual o Brasil rompeu, entre outros crimes. Essa é a tradição que o Brasil desconhece. Essa é a tradição que o Brasil renega. Não é? Mas o fato é que o Imam Mahdi, sobre a perspectiva muçulmana, já chegou. Então, como ele chegou em 1979, a partir de 1979, os meios e os métodos do Mahdi de cumprir essa revolução mundial incluirão campanhas militares múltiplas, as chamadas guerras santas, as jihad. E existe a propaganda mentirosa de que os muçulmanos vão converter o mundo ao Islã de modo pacífico. Mentira absoluta. Mentira absoluta. A conversão do mundo ao Mahdi será feito através de batalhas, de guerras santas. Sangue tem que ser derramado, porque há infiéis. Está escrito que o Mahdi lutará muitas batalhas contra os infiéis. Esta conversão não é pacífica, portanto é absolutamente ininteligível a atitude das religiões cristãs, dentro dos seus altos escalões, estarem falando em respeito interreligioso, desconsiderando ou desconhecendo a tradição muçulmana. Não há como separar o Mahdi da jihad.
Não há como separar a vinda do Mahdi dos últimos tempos. Não há como separar a vinda do Mahdi da aparição do Jesus muçulmano. O Mahdi vai liderar os muçulmanos em muitas batalhas da Jihad. E o reino do califado só será instalado depois das batalhas. E mais, a ascendência do Mahdi ao poder é precedida por um exército do leste que vai carregar bandeiras negras ou estandartes de guerra. Então, se em algum momento vocês virem na televisão uma bandeira negra, entenda que, segundo as Hadith, essas bandeiras negras anunciam que o aparecimento do Mahdi é iminente. E que, quando essas bandeiras tremularem, quando os estandartes negros tremularem, qualquer povo vai ter que se submeter ao Islã. No Islã existem somente duas bandeiras. Uma é branca e a outra é preta. A bandeira branca é o sinal para o líder do exército muçulmano, é a bandeira do Estado Islâmico. A bandeira preta é usada pelo exército muçulmano, é a bandeira da Jihad, é a bandeira que é carregada para a batalha. Uma bandeira é governamental, a branca, a outra é militar. Há muitos sinais, há símbolos. E o Ocidente continua cego, surdo e mudo a todos esses sinais. Aí, mais uma vez, eu evoco a tradição portuguesa, que fala que quando todas as esperanças estiverem perdidas, literalmente todas, acontecerá alguma coisa. Sem sombra de dúvidas, nós não temos no Ocidente nenhum vento contrário, excetuando-se a eleição do Donald Trump, nenhum vento contrário. Nada, nada, nada ao califado. Muito pelo contrário. E as resoluções da ONU e da Unesco, a ONU está tomada pelos árabes. E com este programa eu creio que vocês começam a entender de fato o significado dessa posse. Porque o Mahdi tem que erradicar os cães e os porcos, que somos nós, os cães e os porcos. Ele tem que abolir a liderança dos judeus e tem que colocar fim à dominação de Satã, que é o cristianismo.
a desgraça do Ocidente e do Brasil é o desprezo ao conhecimento. Os judeus acreditam muito em Allah, em Adonai. E os muçulmanos em Allah e no profeta. E nem por isso eles deixam de fazer a parte deles como homens. O cristão não faz a parte dele. Ele entrega tudo a Deus. Não é? E é interessante essa conduta, porque essa conduta diante de um inimigo, que tem uma conduta completamente diferente, tem se mostrado, além de inócua, louca. Mas parece que realmente nós temos que aguardar, não é? Para verificar o desenrolar da atitude do ocidental diante do projeto califado. E certamente, mesmo diante das resoluções internacionais da ONU e da Unesco, o Ocidente não reagiu. Vamos nós fazendo o nosso papel e tomando a nossa consciência e fazendo a nossa parte. No mínimo, nós temos que entender o cenário no qual nós estamos imersos. E esse entendimento passa pelo ponto de sair da preguiça e da ignorância para reconhecer que há outras culturas diametralmente diferentes da ocidental e que é preciso estudá-las com isenção e sem radicalismos religiosos, para entender com profundidade o discurso do outro, para nos precaver contra este discurso, se preciso for. Então, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem no nosso programa. Fique em seguida com a programação da nossa Rádio Cultura Online. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Um abraço, até a semana que vem.